Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese. E o tema de hoje é batismo, nascimento para uma comunidade. Desde o começo do ano a gente vem conversando sobre os sacramentos, já falamos sobre batismo, mas hoje a gente vai frisar um pouquinho mais sobre o batismo, né? Que é a entrada na comunidade de Jesus Cristo, né? Onde marca o nascimento para a nossa vida de cristão na comunidade, vivendo como ele viveu e agiu. É pelo batismo que o cristão é incorporado na igreja, que é o corpo de Cristo. Para isso vamos usar a nossa reflexão, vamos trabalhar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que ordenei a vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então essa promessa de Jesus, né? Essa promessa vai se cumprir, que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é vivendo como ele pediu para que nós vivêssemos. Jesus disse aos seus discípulos para que fossem a todas as nações. O que demonstra essa ordem de Jesus? O que significa para você o seu batismo? Pelo batismo somos cristãos, discípulos de Jesus, né? E o que é ser um discípulo de Jesus? Então essa ordem de Jesus, para irem a todas as nações, aqui nós temos a certeza que Jesus veio para nos salvar. Jesus, quando veio, que nasceu lá em Belém, na Galileia, ele cresceu, a vida pública dele foi toda ali naquela região de Israel, da Judéia, da Palestina. Mas, quando ele deu a ordem aos apóstolos dele, aos discípulos, né, para ir a todas as nações, era para sair para os outros continentes, outros países, pregando. Isso marca o início do nosso cristianismo. Eu disse ainda hoje, né? Como que o catolicismo, o cristianismo chegou no Brasil? Foi pelos portugueses, quando colonizou o Brasil e tal. Mas como que chegou até os portugueses, né? Então teve todo um trabalho antes, né? Quando Jesus mandou os discípulos saírem, eles foram pregando, e hoje chegou até nós, né? Então Jesus, ele veio para salvar a humanidade, ele não veio para salvar só aquele povo ali. Embora na época, muitos achavam que ele viria como um governador, como um poderoso, como um político, né? Que ele viria para libertar o povo da opressão do Império Romano. E a missão de Jesus foi totalmente diferente, não teve nada disso. Por isso que ele foi, né, condenado à morte. Por isso que muitos julgaram ele. Ele fala que ele é filho de Deus, que ele veio para salvar, ele não está salvando nada, né? E ele está falando que ele é filho de Deus, ninguém pode falar que é filho de Deus, né? Então aonde foi que, né, mataram ele, crucificaram, né? Então essa promessa de Cristo, que ele vai estar conosco até os fins dos tempos, ele está conosco hoje, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente. Na nossa missa, nós recebemos o corpo de Cristo, a Eucaristia, que é a presença real de Jesus. Por isso que a gente vai se preparando na catequese agora para fazer a primeira comunhão, né? Para receber a presença real. E onde a gente tem a certeza, né, que Cristo vai estar conosco até o fim dos tempos, né? E essa situação de incluir todos os povos, todas as nações, inclui todo mundo, inclusive as crianças. Por isso que a gente batiza, né, criança quando pequena. O nosso batismo é o início da nossa vida. Porém, né, muito mais, nosso batismo nos torna discípulos de Jesus. E assim continuar a sua missão, né? Hoje, eu falo, eu sou um pouquinho discípulo, porque eu tenho conhecimento, né? Eu não sou um doutor da igreja, mas eu tenho um conhecimento. Como catequista, eu faço isso por amor, por doação, mas muito mais por amor,
passando a palavra de Cristo para vocês, né? Através dos nossos encontros. Então, isso é continuar a missão de Cristo, né? Anunciar a boa nova, o evangelho, ajudar os irmãos na caminhada junto com Jesus, né? Não só os irmãos de sangue, ali, o filho da minha mãe, filho do meu pai, não, os nossos irmãos de comunidade, a nossa igreja em geral, o nosso bairro, a sociedade onde que nós vivemos, né? Então, Deus sempre tem iniciativa de amar. Por isso, Ele nos dá uma vida nova no batismo, né? Para participarmos de sua vida, o batismo tem origem no mandato de Jesus Cristo a seus discípulos, dizendo, batizem todos, né? Ensinem as pessoas a obedecer os meus mandamentos. Então, o nosso batismo foi instituído por Jesus Cristo. O batismo não é uma criação da igreja. O batismo não é um simples ritual baseado na Bíblia. É uma ordem que Jesus deixou. Então, o batismo é uma ordem que Cristo deixou para nós. Então, através do batismo que a gente começa a participar de uma vida cristã, uma vida de comunidade. Tudo se inicia no batismo, né? Tudo. Então, um batismo válido é aquele que é batizado, né, em nome da Santíssima Trindade. Por isso que no Evangelho está dizendo aqui, ó. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é uma pessoa. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Isto é a Santíssima Trindade, né? Então Jesus mandou que todas as nações fossem batizadas, né, para estar junto com Ele na vida eterna, né? Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Quando nós nascemos, todos nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus, né? É pelo batismo que a gente se torna filho. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, diz assim, que pelo batismo nós recebemos um espírito, mas não um espírito de escravo, né? Um espírito de filhos adotivos. Essa palavra adotiva não tem um som negativo, apesar que nunca teve, né? O adotivo é um acolhimento, uma participação junto, né? Então, somos criaturas de Deus. Pelo batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Consequentemente, herdeiros do reino do céu. Porque o que o meu pai tem, futuramente, vai se tornar a minha herança, né? Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança. E essa herança qualquer é a vida eterna, é o céu, né? Então, também, pelo batismo, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. Então, podemos sim chamar Maria de nossa mãe, né? Pelo batismo, participamos da igreja, somos filhos de Deus, somos herdeiros, né, da vida eterna, herdeiros do céu, e também somos filhos de Maria, né? Filhos de nossa mãe Maria. Somos moradas do Espírito Santo, habitação da Santíssima Trindade, pois o nosso batismo infunde nosso coração, é colocado no nosso coração o Espírito Santo, né? Romanos 5,5 já fala isso, né? A esperança não engana, pois o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos foi dado no dia do nosso batismo. Então, passamos a ser, né, morada do Espírito Santo, a habitação da Santíssima Trindade, de um Deus uno e trino, um único Deus em três pessoas. Por isso que se batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade. Somos herdeiros, se somos filhos, também somos herdeiros, a nossa herança é o céu, como eu já disse. Membros da igreja, então pelo batismo nos tornamos membros da igreja,
né? Que é uma comunidade de fé, uma comunidade que tem fé em Jesus Cristo, né? Por isso que nós, né, temos como tradição aí mais de 2000 anos, né, da nossa igreja. Por isso que nós respeitamos a nossa igreja, a doutrina, o magistério da igreja, né? Pelo batismo, nos tornamos novas criaturas. Como eu disse, somos criados, somos criaturas. Pelo batismo passamos a ser filhos de Deus. Então, nova criatura, livres do pecado original. Então, não importa o pecado, onde que ele se originou, se é lá com Adão e Eva, se é com os nossos antepassados, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. O batismo vai nos purificar dessa mancha, dessa mácula, dessa, né, mancha do pecado original, né? Então aí estamos livres, né? Então não interessa quem cometeu o pecado antes, pois o amor de Deus por nós é tão grande que ele vem ao nosso encontro e nos tira desse pecado, né? Então, a graça de Deus, o amor de Deus para nós nos purifica de tudo, nos aproxima cada vez mais. Portanto, o pecado não tem o poder de afastar Deus de mim, tá? Ele não tem o poder de afastar Deus de mim. Ele tem o poder de me afastar de Deus. Quando eu começo a pecar, eu estou tendo a opção de me afastar de Deus. E eu falo isso com todo, com toda a verdade. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Então, eu dou um exemplo assim. Quando a pessoa comete um erro e ela não sabe que é um erro, ela não pode ser punida, né? Isso é uma coisa simples, né? Ah, parece óbvio, mas um exemplo. Eu gosto sempre de colocar assim, o povo indígena, né? Os índios que têm a cultura deles, né? Eu estou falando daqueles índios que vivem nas tribos, isolados e tal. Tem uma cultura, cultuam os deuses, o deus sol, o deus lua, a chuva, né? Onde que planta a semente, nasce a planta, né? Então eles têm a cultura dos deuses deles. Nós somos criados, né, com base no cristianismo, com base no catolicismo, e aprendemos uma verdade, né? A única verdade que existe. Mas os índios são diferentes de nós? Não, porque eles não foram catequizados, né? Então, se ele comete algum crime, alguma coisa que é contrária à nossa doutrina, eles não podem ser punidos, porque eles não sabem, né? Até algumas culturas existem até hoje, e assim, quando nasce uma criança com alguma deficiência, a criança é sacrificada, né? Quando nasce uma criança, eu lembro de uma história, já faz algum tempo já, numa região indígena, numa tribo indígena, nasceu uma criança com aquela doença de pele clara, né? Tipo os albino, né? Que não nasce com a cor da pele dos pais. Foi rejeitada a criança, simplesmente é abandonada e fica para morrer, né? É a cultura deles, né? Então eles são penalizados por isso? Não, porque eles não foram catequizados, né? Então nós não, diferente de nós sabemos a verdade. Então quando você faz uma coisa sem saber o que é, né, você não tem o peso da culpa. Agora você sabendo que é errado e mesmo assim faz, então aí você vai ter o peso da culpa. Por isso que o pecado, ele vai sendo acumulado na nossa vida por causa da culpa nossa mesmo. Então precisamos, né, depois procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão, né, corrigir esse nosso erro, né, e assumir a responsabilidade, né? Então a gente tem que assumir nossa responsabilidade de cristão. Então o correto é sempre fazer o que é certo, né? Sempre caminhar nos caminhos de Jesus. Tá. Então aqui, agora vamos frisar um pouquinho, falando sobre a celebração do batismo, né? Que o nosso batismo, a gente usa alguns símbolos e alguns sinais que muitos não conhecem. Para começar, o batismo válido, como eu disse, ele tem que usar a matéria água em nome da Santíssima Trindade. Como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, né? Há um só Deus,
uma só fé, um só Deus e um só batismo. Não existe dois batismos, né? Então, o batismo válido, ele tem que usar a matéria água e ele tem que ser batizado em nome da Santíssima Trindade. E a gente faz um culto, faz um ritual, valorizando isso e muito mais. Os sinais que a gente usa, o sinal da cruz, que é o sinal do cristão, né? O sinal da cruz é onde que nos identifica que somos cristãos, né? Então o sinal da cruz é feito na testa, né? Mostrando que somos cristãos. Esse é um sinal. Depois a gente usa também o óleo. O óleo é feito duas unções no batismo, né? É feita uma unção no peito, com o óleo dos catecúmenos, que é aquele que se prepara para o batismo, e depois é feita uma unção na testa, com o óleo do crisma, aonde que recebemos, né, o Espírito Santo. Então esses dois óleos representam a graça de Deus na nossa vida, a proteção que estamos tendo. Quando a gente vai na praia, exemplo, ou numa piscina, ou quando a gente vai fazer uma caminhada no sol, um trabalho no sol, vai andar de bicicleta, alguma coisa, a gente não passa um protetor solar, né? Um óleo protetor, né? Quando os antigos lutadores daquela luta greco-romana, isso lá na Grécia Antiga, quando eles iam lutar, eles usavam o óleo como uma resistência. De que forma? Eles passavam o óleo no corpo para na hora de lutar o oponente não conseguir agarrar, né? Porque ele fica escorregadio, né? Então o óleo era uma resistência, né? Contra o oponente. Então para nós o óleo representa, né? A nossa resistência contra o pecado, contra o inimigo, né? Somos ungidos com óleo santo e não é um óleo qualquer, é um óleo abençoado, né? Um óleo abençoado pelo bispo. Tem todo um ritual também nessa bênção dos óleos, é um óleo consagrado, né? Então que representa a nossa fortaleza. A vela, no batismo usamos vela, essa vela é acesa no Ciro Pascal. Ciro Pascal é aquela vela maior que é acesa no Sábado Santo, no dia da ressurreição de Cristo, né? Que antecede a Páscoa. Então é Cristo ressuscitado, Cristo é a luz do mundo. Então é a luz de Cristo que vem iluminar a nossa vida. Por isso que recebemos a vela. Também recebemos um pouquinho de sal, né? Que o sal é o que dá sabor. Então o próprio Jesus falou, né? Sejam sal e luz para o mundo. Quer dizer, luz para iluminar, né? As trevas, iluminar a nossa sociedade, iluminar a nossa própria vida. A gente tem que ser luz. E tem que ser sal para dar sabor, né? Então o cristão de verdade, ele tem que se mostrar, ele não tem que ter vergonha, ele tem que pôr à prova mesmo, assim, tem que proclamar sempre, anunciar sempre a palavra de Deus, né? Isso é ser um cristão de verdade. Usamos a água, como eu já disse, o batismo válido precisa da matéria água, porque água é vida, nada sem água resiste, tudo precisa de água, né? A água é vida, tanto que o nosso planeta, quantos por cento do planeta que é água, né? Deveria se chamar planeta água e não planeta terra, né? Então, o nosso corpo é constituído com quantos por cento de água? Água é vida. Então, se estamos passando por uma vida nova, somos nova criatura, precisamos dessa água. Mas não é um banho simplesmente, não vai tirar a sujeira corporal, e sim a nossa sujeira espiritual, né? E, por fim, as vestes brancas, né? Por que se usa branco? O branco simboliza a paz. O branco simboliza a pureza, limpeza, coisa limpa, né? Então, se tomamos um banho, estamos purificados, nos vestimos agora, né, de uma roupa limpa, de uma roupa nova, né? Nos vestimos de Cristo, né? Por isso que usamos, né, as vestes brancas. Então esses são alguns sinais, né, alguns objetos que é usado no dia do nosso batismo. Beleza, então? Agradeço a todos, né, a participação de vocês. Peço que continuem em oração, né, para que essa pandemia se encerre, né, se cesse o quanto antes, né. Os nossos encontros já estão acontecendo na igreja aqui no Catuaí, às 9 horas da manhã, de forma presencial. Friso mais uma vez, preciso da presença de vocês, tá? Preciso da presença de vocês.
né? Estamos encaminhando aí já quase na metade do ano catequético, tá? Não do ano civil, do ano catequético. Preciso da participação de vocês, senão não vai ter condição de passar para a próxima etapa, se não tiverem participação. Então eu peço, por favor, participem da catequese. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem participar de forma presencial, estamos na igreja com toda a segurança, sabe, respeitando todos os limites, né? Máscara, álcool, distanciamento, tudo para não houver problemas, tá? Então eu conto com a participação de vocês. Aqui também no canal do YouTube, né? Conto que vocês assistam os vídeos, mandem a tarefinha, tirem foto, manda para mim pro WhatsApp, para mim, né? Tipo, para provar que vocês participaram, né, do encontro. Combinado, então? Desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo fim de semana, uma semana abençoada. E como tarefinha de casa, eu peço para vocês escreverem uma pequena oração dando valor no seu batismo. E finalizando com glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, uma pequena oração. Não é sobre o meu batismo, não é sobre o batismo de Jesus. Ah, é porque o batismo de Jesus é lindo. Não, não, não. Sobre o seu batismo, é pessoal, é para você, tá? O que valor que você dá para o seu batismo. Então faça uma pequena oração, é fácil, não é difícil. Faça uma pequena oração. Deus, Pai Todo-Poderoso, meu batismo, tal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tire foto e mande para mim, tá? Não é difícil, coisa simples. Espero a resposta de vocês. Meus queridos, mais uma vez obrigado, continue rezando por mim, que eu estou rezando por vocês, e o quanto antes nós estaremos juntos, beleza? Grande beijo e forte abraço. Qualquer coisa, pode me chamar no zap que eu estou aqui. Valeu!